Saudações, amigos do canal Agartha. Falar nos cronocrátores ou das conjunções Júpiter-Saturno significa basicamente tratar de construcionismo social. E sabemos que as pirâmides escalonadas não faziam muitas vezes outra coisa senão representar escalões de tempo como estes, e outros que possam lhe ser análogos ou complementares. Claro que detalhar todo este assunto resultaria excessivamente complexo, posto que, a rigor, a variedade dos ciclos cronocrátores abarca também as dimensões do indivíduo e da própria civilização. Ademais, é notório que os ciclos cronocrátores oferecem um panorama completo de evolução das coisas com começo, meio e fim. Esta doutrina tem sido muitas vezes a grande base da sociologia tradicional das nações por séculos sem conta, e que, além de instruir sobre o passado, também representa um verdadeiro mapa da história e da própria evolução para orientar os povos nos seus melhores caminhos. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A percepção de uma completa cosmologia social, embasada nos 4 elementos, pode ser obtida segundo os arcos de construção e de desconstrução social das civilizações, isto é, de espiritualização ou de materialização, que associaremos respectivamente também a Júpiter e a Saturno, ou a expansão e contração da mesma forma, semelhante a como se analisa por vezes os ciclos econômicos e sociais menores também relacionados a estes planetas. Deste modo, uma das formas mais sumárias de estudar a questão seria através das eras astrológicas de 2160 anos, já que estes ciclos estão construídos em cima daqueles 2 arcos primários de transformações sociais, diferentes, pois, da análise de uma raça raiz, que exigiria incluir uma estrutura de pelo menos 4 ou 5 milênios, ainda que o simbolismo possa ser perfeitamente análogo para ambos os casos. E neste aspecto, a Era de Peixes ocidental nos oferece um registro razoavelmente detalhado de acontecimentos, em função da familiaridade e da relativa proximidade histórica, permitindo realizar, assim, as conexões necessárias com a natureza destes ciclos. O presente estudo se limitará, porém, aos ciclos maiores dessas conjunções, em função da própria escala do assunto, abarcando assim, basicamente, os ciclos sociais de 200 anos das conjunções secundárias, às vezes também vistas como ocupando 250 anos, onde recorrem os mesmos elementos, tal como as suas conclusões terciárias de 800 ou 1000 anos. Assim, os cerca de 2000 anos de uma era zodiacal podem ser divididos de muitas maneiras, inclusive em 2 grandes metades de ascensão e descenso, ou construção e desconstrução, a maneira de uma verdadeira pirâmide de tempo, portanto, e onde os escalões dessa pirâmide de tempo serão, portanto, os próprios ciclos sociais de 200 anos. Naturalmente, as realidades deste último milênio são mais conhecidas, e onde os próprios ciclos sociais costumam ser identificados pelos historiadores. As pirâmides de 4 ou 5 degraus eram muito comuns no universo atlante e pré-colombiano, e certamente por várias razões. Na cidade sagrada de Teotihuacan, se observou uma grande profusão de subpirâmides quaternárias, sendo que as fundações dessa cidade se encontram muito relacionadas ao começo da Era de Peixes, tal como ao culto do rei sagrado Quetzalcóatl. As culturas de Mesoamérica tinham uma inclinação impressionante pela astrologia ou pelos calendários. A famosa pirâmide do faraó Djoser, na região de Saqqara, segue bastante nesta linha, com sua dupla estrutura de reconstrução. Elaborada pelo grande arquiteto e sacerdote solar Imhotep, representou o primeiro edifício monumental em pedra do mundo, antecedendo e abrindo caminho para as grandes pirâmides de Gizé. A pirâmide escalonada de Saqqara vela com efeito ainda muitas características atlantes, inclusive seu duplo caráter de reconstrução e sobreposição,
à maneira como faziam os povos pré-colombianos da América Central, quando os reis maias queriam celebrar a longevidade da sua administração e demonstrar o seu governo sob 2 gerações. Ainda que Djoser fosse muito anterior a estes, mas da época das pirâmides de Caral, no Peru. Tampouco podemos descartar influências mesopotâmicas aqui. Por essa razão, e considerando o período em questão, que era o século 27 a.C., o tema já se presta melhor para analisar as estruturas das eras solares ou raciais, com suas 5 idades metálicas milenares. Talvez por isto mesmo, e em função das novas dignidades universais que a raça ária alcançou acessar, os egípcios decidiram criar um novo padrão geométrico de pirâmide para buscar representar melhor e de maneira mais inclusiva os novos paradigmas de energias raciais. De toda forma, veremos que no final todas essas coisas se encontrarão, pelo fato da era cristã representar praticamente a segunda metade ou o encerramento da raça ária, mais exatamente as suas idades de bronze e de ferro, exatamente como uma pirâmide dentro de outra, portanto. A organização da era astrológica pode ser analisada, então, através dos grandes ciclos terciários dos cronocrátores, no caso, reunindo 2 vezes estes ciclos milenares. Naturalmente, este ciclo favorece também os padrões milenaristas das profecias. Na sequência, trataremos, pois, de analisar os ciclos sociais de 200 anos dentro dos milênios construtivo e desconstrutivo da Era de Peixes na Europa, deixando todavia de lado não somente os ciclos menores, como aqueles das gerações, como também as relações com outras sociedades ou regiões. Não obstante, temos apresentado já alguns trabalhos sobre as gerações neste canal, e mais exatamente a respeito da nova geração Cronocrator, que deixaremos aqui nos créditos. Desta forma de abordagem, o ciclo social, ou de 200 anos, termina mesmo por merecer destaque por representar um fractal ou 1/10 do ciclo total, segundo as chaves oferecidas por doutrinas antigas como a do Manvantara. O primeiro grande arco de organização social está matizado, então, pela espiritualidade, porque desta forma se colocam as bases puras e legítimas de uma nova civilização. Podemos, de certa forma, comparar este quadro com a própria colonização das Américas, onde a religiosidade serviu muitas vezes como pano de fundo para os processos sociais. Claro que quando existe uma epifania avatárica na base das coisas, tudo pode chegar a adquirir uma outra dimensão. Notoriamente, está se tratando, através disso, da própria formação das classes sociais, ou antes dos estamentos sociais, que são uma espécie de castas praticadas nas sociedades medievais. Tivemos então nos séculos I e II uma proto-história. Ali aconteceram as comunidades primitivas e a organização da fé nas catacumbas romanas. Poderíamos até dizer com isto que a cultura underground da época adquiriu assim uma feição bastante literal. Nos séculos III e IV tivemos uma espécie de ciclo proletário, as invasões bárbaras e a queda do Império Romano, a coroação de Constantino o Grande. A popularidade do cristianismo coloca as bases de uma nova civilização. Os séculos V e VI foram uma espécie de ciclo burguês, organização da economia feudal e fundação dos reinos bárbaros, consolidação da base econômica da Europa Ocidental. Os séculos VII e VIII foram um ciclo aristocrático, a conversão dos reis bárbaros e a coroação de Carlos Magno. Sucedeu ali, então, a reimplantação do poder imperial no Ocidente. Os séculos IX e X são, com efeito, um ciclo sacerdotal por excelência. Ascensão do poder religioso e desagregação do Império Carolíngio, consolidação do poder da Igreja. E os séculos XI e XII foram um ciclo universal de consolidação da própria nova civilização, com o Sacro Império Romano-Germânico. Começaram as primeiras cruzadas e a expansão e universalização da cristandade. E assim, tivemos ao longo deste primeiro ciclo milenar a formação, a organização e a consolidação de uma nova civilização. As bases do templo social foram devidamente estabelecidas no tempo.
razão pela qual, nas pirâmides atlantes, a sua consolidação na forma imperial está simbolizada pela colocação de um templo no alto dos 4 ou 5 escalões evolutivos. E ato seguinte, tem-se, porém, neste tipo de calendário, uma reversão perfeitamente simétrica de todo o processo, em função das forças desencadeadas pelo próprio quadro civilizatório e seu impacto sobre as energias espirituais que o sustentam. A menos que se trate, é claro, de um Dharma com maior envergadura espiritual, como são os raciais. Começa então o grande ciclo de desconstrução social, no rumo do materialismo desta vez. Por ser mais recente, este ciclo reúne, pois, informações bastante atuais e melhor conhecidas da história ocidental, alcançando até os nossos dias. De modo que estes ciclos sociais e sua regularidade têm sido já inclusive identificados pelos historiadores, contudo ocupando, é claro, a mesma faixa, tempos e a energia social simétrica do processo construtivo anterior. Naturalmente, as coisas adquirem também agora uma nova escala de grandeza, em função de tudo o que já se acumulou de conhecimento e experiência, tal como de unidade e tecnologia. De modo que o potencial das transformações sociais será agora planetário. E aqui é onde devemos saber situar também a Era de Peixes na conclusão do próprio ciclo ário de evolução racial, iniciado lá nos tempos do arquiteto egípcio Imhotep, já mencionado. A própria interação ativa com outras sociedades planetárias surge para consolidar esta nova potência civilizatória. Não obstante, não estaremos entrando no presente estudo em outros cursos históricos importantes que tais interações podem ter desencadeado, como ocorreu especialmente em função do processo da descoberta das Américas. Os assinantes do canal podem conhecer a importância desse tipo de análise social no cenário brasileiro, tema que tem sido já objeto de vários vídeos nossos. E, muito embora ainda haja alguma parcela de virtude, a cobiça e a mentira cada vez mais se tornam elementos centrais dos motores da história, tal como Maquiavel tratará de denunciar. A traição e a mistura das castas naturalmente encadearão da mesma forma os sucessivos ciclos sociais em transformação. Esta é a essência, pois, das classes em desconstrução, aquilo que se conhece hoje como sociedade líquida ou informe, denunciando o retorno ao próprio estado de caos original, que também era representado pelas águas nos mitos antigos, seja no começo do Gênesis, nos relatos do dilúvio, ou mais tarde, quiçá para representar a situação atual, no livro do Apocalipse. Então, nos séculos XIII e XIV, tivemos ainda um predomínio do ciclo sacerdotal, com a queda do prestígio da Igreja. São Francisco de Assis foi um grande responsável por este novo impulso, ocorrendo, não obstante, a extinção da Ordem dos Templários. Os esforços malogrados da espiritualidade comprometem a estabilidade da civilização cristã. Nos séculos XV e XVI, tem-se um importante ciclo aristocrático. Surgem as grandes luzes do Renascimento, descobertas ultramarítimas e criação dos Estados Nacionais. Nos séculos XVII e XVIII, o grande ciclo burguês se implementa pela Revolução Industrial. Ocorre o Iluminismo e as revoluções burguesas ganham o planeta. Nos séculos XIX e XX, tem-se daí o ciclo proletário, doutrinas sociais materialistas, a modernidade e revoluções socialistas. E nos séculos XXI e XXII, agora em curso, ocorre daí uma espécie novamente de ciclo universal, através da pós-modernidade, na consolidação da civilização materialista europeia, difusão do anarquismo pan-ideológico, pela suplantação das fronteiras e a criação de novas economias universais. Assim, percebe-se o quanto este quadro todo fala por si próprio, mesmo deixando-se à margem a interação com outros hemisférios, sem a qual não se pode compreender de todo os acontecimentos em curso, já a partir das cruzadas mesmo, com seu enorme potencial de renovação cultural, e logo em função das grandes descobertas marítimas, com tudo o que representaram em termos de acréscimos econômicos também,
mobilizando novos ciclos sociais, sempre em função da própria economia ou da matéria desta vez, e falando especialmente naquilo que a própria Europa se refere, ainda que desdobramentos paralelos também tenham ocorrido em outros continentes. E se lá no ápice do primeiro milênio se criou uma civilização continental, agora no final do segundo milênio essa civilização se torna com efeito planetária, característica pois de uma raça raiz em processo de conclusão. Com isto tivemos, é claro, envolvido também todo um processo de Kali Yuga, na conclusão do próprio ciclo racial maior, razão pela qual a situação decorrente também será de um profundo anarquismo cultural latente, com crescentes ensaios de instituições comuns e anulação de fronteiras, naturalmente sujeitos aos refluxos da história. Além, é claro, deste curso histórico ocidental, ou mesmo euroasiático, tender a ficar cada vez mais sujeito aos processos emanados da própria América, para onde o cetro da história em evolução começaria a ser transladado então a certa altura. Doravante, a Eurásia entra, pois, numa espécie de pralaya ou sono ideológico, sob a cultura mais ou menos pastiche do pós-modernismo, acreditando que tudo o que poderia ser feito já foi realizado, e ensaiando, naturalmente, fórmulas cada vez mais informais de império. O cetro criador e renovador das coisas passa então para as Américas, a qual, na verdade, tem influenciado já faz séculos os próprios rumos ideológicos europeus de uma forma até mais pronunciada do que se apreciaria imaginar. Os ciclos sociais de uma nova civilização em construção têm dialogado de forma insuspeita, mas intensamente, com os interesses do velho mundo, e desde as suas próprias fundações, quando a escravidão mesma colocou bases proto-sociais proletárias neste novo mundo. Na sequência disto, todo o reforço capitalista europeu dos últimos séculos deveu-se ao fato da América estar ainda vivenciando o seu próprio ciclo burguês, e outro tanto se pode dizer do ciclo nacionalista mais recente, tal como agora começa também a irradiar o seu ciclo religioso para o mundo, dentro da sua própria construção social. Por reflexo, a Europa recebe fortemente essas influências por tê-las desenvolvidas já, acatando, porém, estas coisas na forma de um sincretismo particular, às vezes até um tanto perigoso e deturpado, como foi o caso do nazismo, uma serpente que somente pôde ser abatida pelo fogo da própria América. É sempre um grande desafio manter a pureza de uma ideologia quando existem cursos sociais paralelos tão poderosos. Daí a importância de contar com o mapa da história para esclarecer os caminhos comuns e próprios. Quem sabe, até mesmo grandes guerras poderiam ser contornadas graças a este simples expediente. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.